E no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira, agora conversamos com Fabrício Pieroni, procurador do Estado e presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Ele nos fala sobre a flexibilização e sobre ações contra as cidades que flexibilizaram a quarentena antes da hora. Bom dia, doutor Fabrício. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Aliás, boa tarde já. Boa tarde, agradeço o convite e boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Boa tarde, doutor. Eu queria que o senhor explicasse para a gente a diferença entre as funções exercidas entre o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Eu agradeço essa pergunta, porque de fato há uma confusão muito grande na população, até mesmo nos órgãos de imprensa, talvez pela similitude dos nomes, né, dos membros, né, Procurador de Justiça, Procurador da República, Procurador do Estado, mas são carreiras diferentes, ambas previstas na Constituição, mas o Ministério Público ele tem como função a defesa da sociedade, dos interesses indisponíveis, e a Procuradoria do Estado é uma instituição que pertence à advocacia pública, né, e ela defende o interesse público cometido, dado pela Constituição ao Estado, ao ente público. No caso da Procuradoria do Estado de São Paulo, nós temos como função assessorar e dar a consultoria jurídica a todos os órgãos do Estado e suas autarquias também, e também representar o ente público, o Estado de São Paulo e suas autarquias em todas as ações judiciais. Né? Tanto na consultoria jurídica, então, nós damos a legalidade das políticas públicas, garantimos essa legalidade, esse controle de legalidade, combatemos a corrupção, e quando essa política pública ela é judicializada, é a Procuradoria que defende o ente público, o interesse público do Estado. Interessante, doutor Fabrício. Eu gostaria de saber como tem sido, né, a atuação da PGE durante essa pandemia. Acredito que demandas não faltam, né, doutor? Não faltam mesmo. A Procuradoria vem sendo muito demandada. Acho que a nossa instituição sairá muito fortalecida dessa crise que nós estamos vivendo, nesse momento muito triste da humanidade, mas que o Estado está sendo obrigado a agir de forma muito célere. E desenvolver políticas públicas, ideias novas, de forma muito rápida. E, para isso, ele precisa da Procuradoria para dar todo o arcabouço jurídico, arcabouço legal, um controle da legalidade desses atos, né? Então, nós estamos agindo no âmbito da consultoria, por exemplo, né, na Secretaria da Saúde, na aquisição dos equipamentos de saúde, respiradores, álcool gel, equipamentos de segurança, construção de hospitais de campanha, mas também em outras secretarias, na Secretaria de Educação. Há pouco eu estava assistindo a entrevista do membro da Unicef, e ele falou muito sobre o problema da educação hoje, a educação pública, e o Estado de São Paulo trouxe algumas soluções, e essas soluções, todo o arcabouço jurídico dessas soluções foi dado pela Procuradoria do Estado. E além dessa parte da consultoria jurídica, a Procuradoria está sendo muito demandada, o Estado de São Paulo está sendo muito demandado pelos municípios que querem, que se opõem ao Plano São Paulo, ao plano de combate à pandemia do Estado, empresas que também pretendem não pagar tributos ou postergar o pagamento de tributos por conta desta pandemia, também empresas que pretendem flexibilizar a manutenção de algumas atividades de forma contrária ao que é determinado pelo Plano São Paulo, e tudo isso que vai à Justiça é a Procuradoria do Estado que defende. Então, o nosso trabalho, de fato, vem sendo realizado de forma diuturna por todos os nossos procuradores. Nós estamos presentes em todo o Estado de São Paulo, em todas as secretarias, em todas as autarquias e também nas nossas 12 unidades regionais. Então, estamos trabalhando muito, muito mesmo. E de que maneira as pessoas vão
vão ser, de certa maneira, ou punidas, fiscalizadas, enfim, em relação aos decretos municipais, né? Quem desobedecer, então, essas regras? Hoje, o Estado de São Paulo tem um projeto, né, de enfrentamento da pandemia chamado Plano São Paulo, e ele vem sendo cumprido, mas muitas vezes eu acho que ele não é compreendido por alguns municípios que, por pressão local, imagino, pressão legítima mesmo, né, pretendem então flexibilizar ou alterar essas regras hoje de enfrentamento da pandemia. Nesse caso, a Procuradoria vem agindo. Nós falamos há pouco do Ministério Público também, agimos muitas vezes em conjunto com o Ministério Público nesse caso, ingressando em juízo contra esses municípios, indo até, em alguns casos, até o Supremo Tribunal Federal, para garantir que a política pública seja realizada de forma coesa, né? Garantindo até a própria interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu da nossa Constituição, que a saúde pública ela tem uma competência para tratar da saúde pública, ela é concorrente da União e dos estados. E o município ela tem uma competência suplementar, apenas no seu interesse meramente local. E a Justiça vem compreendendo a posição que a Procuradoria passa nas ações judiciais, que essa questão da flexibilização de atividades pelo município não tem a ver com o interesse local. É uma questão muito mais ampla, nós vivemos uma crise muito mais ampla do que isso, e uma flexibilização em alguns locais pode desestruturar toda a política que é realizada com êxito em São Paulo. Em quais municípios houve, então, uma atuação conjunta, né, entre o Ministério Público e a PGE? Em vários municípios. Eu recordo de alguns, Santos, por exemplo, alguns municípios da Baixada Paulista, da Baixada Santista. Lembro também de Ribeirão Preto. Nós tivemos algumas atuações exclusivas da Procuradoria, mas com manifestação do Ministério Público do mesmo lado, né, aderindo à nossa tese. Eu lembro daí de Piracicaba. É interessante que nós temos posições, muitas vezes agimos nesse caso, na maioria das vezes, em conjunto com o Ministério Público, mas nós já também agimos de forma em polos opostos, né? Nós tivemos um caso específico da cidade de São Paulo, o Ministério Público ingressou em juízo para ampliar as normas de quarentena, exigindo que sanções fossem estipuladas pelo Estado, e a Procuradoria, então, teve que defender a desnecessidade dessas sanções. Então, nesse caso, nós estávamos em polos opostos, né? No início da pandemia, nós tivemos casos do Ministério Público pleiteando bloqueio de estradas e rodovias, e a Procuradoria em polo oposto defendendo a abertura dessas rodovias. Isso vai depender muito de cada situação, mas temos muitos municípios em que nós agimos em conjunto. Lembro também de Valinhos. Em Valinhos eu me recordo também que o Ministério Público ingressou com a ação e a Procuradoria ingressou como seu assistente nessa ação, defendendo a posição do Estado. Em todos esses casos, a posição estatal foi vitoriosa. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Aqui estamos sempre, né, à disposição quando tiver novas notícias aí para o senhor trazer para o nosso público. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Obrigada e boa tarde. Conversamos com o doutor Fabrício Pieroni, que é procurador do Estado e presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Falou exatamente, né, sobre as medidas aí judiciais que acontecem, né, em relação à flexibilização do comércio no Estado de São Paulo, né, Priscila?